Centro de Compras Quis-Centrão, no centro de Itapema, o maior e o mais barato da região. Doutor Balesteiro, a gente começou falando das doenças sazonais. Você falou aí que o estado de Santa Catarina registrou 106 casos de sarampo. 106 casos de sarampo. Com vacina. Tendo vacina. Aí nós podemos... tem febre amarela, que tem vacina. 2 óbitos já esse ano. 2 óbitos, tá? Tem um nível de letalidade bastante alto, acima de 40%. A gripe? Gripe, nós tivemos 12 óbitos de gripe esse ano. 12 óbitos? Um de H1N1 em Santa Catarina. H1N1, H3N2 e influenza A, né? Geral de gripe foram 12 óbitos, um de H1N1. Com vacina? Com vacina. Né? Que você criar um anticorpo. Tá? E nós temos o caso da dengue. A prefeita esteve aqui ontem, Balesteiro. Rua 224, Rua 226, Rua 236, Rua 238, Rua 244, a 256, a 278, a 280, a 284, a 288 e a 300. Focos de dengue. Olha, aqui em Itapema, eu acredito que nós estamos com 4 casos de dengue, tá? Autóctones, 4 casos. Mas você tem no estado 1.100 casos, mais de 1.100 casos autóctones. 1.100 casos? 1.100 casos. No mesmo período, no ano passado, que você sabe a epidemia, quase 2.000 casos no estado, tinha 534. Então, um aumento de quase 50%. Com relação a focos, você tem um aumento de 12% a 14%. E com relação a municípios, você tem já 85 municípios já com infestados. Uhum. Um aumento também em torno de 14% a 17% com relação ao ano passado. Preocupante, você vê, nós estamos já Joinville com 608 casos. 608 casos, tá? Aqui na região da Foz do Rio Itajaí, nós temos Balneário Camboriú com 35 casos, nós temos Itajaí com 54 casos, Camboriú com 8, Bombinhas com 22. Tá um surto em Bombinhas, tá? Tem 22 casos de Não dengue. tem Covid, mas tem dengue, Paulinho. Tem, tá com surto ali, 22 casos. Rapaz. Itapema tá bastante equacionado, tá com 4 casos. Mas é claro, tá? Tem que fazer a sua parte. Não há governo que resolva isso se a população não vir a colaborar. Porque é combate ao mosquito Aedes aegypti, que causa não só a dengue, né? Sim. Causa também a febre chikungunya. Febre chikungunya, Zika vírus. Nós temos 126 casos no estado de febre chikungunya. A Zika vírus não tem casos no estado, tá? A dengue, você tem que fazer sua parte, amigo, senão fica complicado, né? E aí, o Balesteiro, por que a gente tá falando sobre as doenças sazonais? Isso tudo sobrecarrega o já tão fragilizado Sistema Único de Saúde no Brasil, né? Principalmente a nossa região, porque essas pessoas também, algumas vão ter os estágios mais avançados da doença e vão precisar de cuidados. Não só isso, né? O pessoal não deixou de ter problema cardíaco. Você sabe que tem muita gente morrendo em casa, tá? De cardiopatia grave, de apendicite, de uma série de doenças que você poderia... Porque tá com medo de procurar. Tá com medo de ir no hospital, é verdade. Isso é verdade. Então as doenças deixaram de acontecer. E olha só, Marquinhos, a gente estava conversando sobre curva de crescimento, né? Primeiro, tá? Você dizer, tá, que você não sabe onde você está, que não sabe quando vai ser a curva de crescimento, é besteira, tá? Porque por exemplo, o Ministério da Saúde, ele se baseia nos dados da Universidade Johns Hopkins, que é a mais respeitada do mundo, tá? Sim. Ali, quais são os 2 principais indicadores? É a curva de crescimento, curva de contágio e o fator de crescimento. Tem outros. A curva de contágio... Existem os parâmetros, né? Existem parâmetros. Existem outros também, mas claro. esses 2 são os 2 mais utilizados. Vamos lá. A curva de contágio, ela se inicia no país a partir do momento que ele faz 50 casos. Isso. Então, por exemplo, o dia 1, tá? Da Itália é dia 23 de fevereiro, dos Estados Unidos é dia 25, do Brasil é 12 de março, tá certo? E o fator de crescimento são todos os indicadores que a saúde do Brasil passa para ela, contagiados, óbitos, você insere nessa curva de contágio e ali você vai ter, tá, o padrão de aceleração. Sim, você cria um parâmetro, né? Cria parâmetro. Isso. Claro que... Então que é assim que é feito. Você tem parâmetros. Claro. Claro que, se você não faz, com relação ao Ministério da Saúde, o ministro Mandetta foi um excelente trabalho, viu? Inclusive os erros que ele cometeu, e eu vou falar agora,
Eu imagino até que cometeu, porque você estava conhecendo a doença Claro. e trocando o pneu do carro com ele em movimento. Mas nos últimos 15 dias ele refez isso. O que o ministro Nelson Teich está fazendo agora é tudo que o Mandetta deixou. Tá? Consegui 46 milhões de... Vamos começar a fazer uma política internacional. Ele que comprou, ele que articulou tudo isso. Quais os erros que ele cometeu? Primeiro, a cartilha de distanciamento social, que é a única coisa que você tem para combater isso. Se você não tem cartilha para explicar o que é o distanciamento social ampliado, o seletivo e o lockdown, muitos estados fizeram em tempo e dose inadvertida. Por exemplo, Santa Catarina fez. Fez no tempo certo? Questionável. Questionável. Necessário fazer? Sim. Mas você não pode fazer nem muito antes, sempre tem que fazer o tempo exato. Santa Catarina, doutor, em nenhum momento, desde o início do contágio aqui em Santa Catarina, dos casos confirmados, das mortes, em nenhum momento nós chegamos acima de 20% das nossas UTIs ocupadas. Apesar que você não sabe quantas UTIs tem, né, amigo? Mas vamos lá. Mas em base do que o governo Porque declara. cada hora ele dá um número, né? Não, tudo bem, né? Mas ó, com os mínimos de números divulgados... Eu sou chato para número. Eu sei Você disso. tem no estado 1.000 UTIs, entre SUS e suplementar adultos. Você tem neonatal, você tem pediátrico também. Quantos? 1.000? 1.000. Você tem 1.630. Só Tá. se pegar o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. Tá. São 1.630. Você tira pediátrico e neonatal, você vai ter 1.000. Você tinha quanto no SUS? 450, tá? Aí o que você faz? Você tem 450, mas tem hospitais filantrópicos que atendem 60% SUS, 40% privado. Não é isso? Então o que você vai fazer? Você vai negociar com eles, vai aumentar o número de SUS. Sim. Você tinha 801 entre SUS e filantrópicos. Tá. Olha a margem que você tem de trabalho. E o restante é da iniciativa privada. Tá. Ponto. Tá certo? Aqui, por exemplo, na região da Foz do Itajaí-Sul, tá? 16ª região de saúde. Você tinha 70, por volta de 70 UTIs SUS e por volta de 70 UTIs privados. É isso que você tem, 140. Nós já estamos com 300, 400, 500. Eu não estou vendo eu não estou vendo criar novas UTIs. O que eu vi, o que você pode fazer é essa regulação. Por exemplo, Marieta implementou mais... Não é que implementou, ele tirou do suplementar, que ele atendia dos 40%, e jogou para o SUS. Daí habilita no Ministério da Saúde mais UTI SUS. Que é o caso do anúncio desta semana, que o Ministério da Saúde ampliou para mais 300 UTIs aqui no estado de Santa Catarina. Habilita. Eles foram lá, aquilo que era privado, falaram assim, não, deixa que nós vamos pagar para que se a população precisar. Daí você habilita como SUS. Certo. Sem estar habilitado, você não atende. Certo. Tá? Então você habilita como UTI SUS. Você tem um manejo, portanto, na iniciativa privada de outras 70. Só que não atende mais nada, né? Só coronavírus. Não vai ficar doente. Não. Tá, mas vamos lá, você tem 70 UTIs. Não, tem doença no coração, doutor, tem doença nos rins, tem câncer, tem... Você tem, mas não tem. Lúpus, tem... Não, mas é que aí é que tá, tem as outras doenças também. Olha só, Marcos. Que as pessoas acham que agora só existe Covid no mundo, que as pessoas só morrem de Covid, que as pessoas só precisam ir no hospital por causa de Covid. Não tem. Não Daí é você assim. você pega. Então, aumentou 303, foi o que ele anunciou. Já aumentamos 303, queremos até 31 de maio, não é isso? Isso. Aumentar em 700 e tanto para chegar a 1.580. Tá. O número inicial que eles deram era 2.500. Porque agora aí os outros 1.000 seriam de hospitais de sei campanha. lá eu de onde vai ser. Mas vamos lá, eu não chego nesses números. Tá. Aí você pensa, eu sei que em Balneário Camboriú, parabéns pro Fabrício, já pegou uma infecção violenta. Porque onde você tem hospital é complicado, viu? Certo. É complicado. 116 pessoas ou contaminadas ou suspeitas no hospital. É complicado. Ele montou agora um hospital do coronavírus com 20 UTIs. Será que o Estado já está contabilizando isso? Não sei. Não sei de onde vem essas 300 e pouco. Porque eles estão habilitando. Habilitando não quer dizer construir. Construir seria construir o hospital coronavírus, que não foi feito. Portanto, eu entendo que nós continuamos tendo 1.000 no Estado. Tá? Pode ter aumentado um pouco, mas não vejo onde vem essa margem. E essa margem de 13% da ocupação é em base desses 1.000, por enquanto. Pois sim. O que você faz é tirar daqui por aqui. Tá. Continua estando ali no suplementar para você fazer reserva de leitos, compra. Mas o que está fazendo? Os filantrópicos está negociando para trazer mais leitos para pessoas e está habilitando. Habilitei novos 300, claro, você tirou do que já presta serviço para você, poxa. Só que você está pagando mais para ele está repassando mais leite para você. Tá. Só isso. Agora eu não estou vendo a abertura de novos leitos. Pode ser que no Estado, municípios estejam tomando essa atitude, a gente não está acompanhando. Eu sei que Balneário Camboriú tomou essa atitude, que nós sabemos, 20 novos leitos de UTI, parabéns por isso.
tá certo? Agora o Estado está devendo. Mas voltando ao governo federal, então faltou essa questão, tá, rapidamente, faltou essa questão da cartilha, né? E a gente também não sabe para onde sair, né? Também isso ficou devendo, Maneta. E como é que você sai do ampliado? Como é que faz com as escolas? É o que nós estávamos falando agora há pouco. A questão da subnotificação também, com relação às agentes comunitários de saúde, são 47 mil equipes no Brasil, tá? E não tinha um padrão de atuação. A questão dos hospitais suplementar. Então, por exemplo, o Flávio me perguntou aqui, mas o primeiro caso foi lá no Albert Einstein. Será que notificou no tempo certo? Falei, essa é a notificação compulsória, mas não tinha uma plataforma. Nos últimos 15 dias criou uma plataforma, tá certo? Tudo isso aí mexe com subnotificação. E com relação à subnotificação, veio um problema muito sério, muito grave, tá? Nós temos hoje, segundo tem vários estudos nesse sentido, mas segundo a Fiocruz, é de 7 a 15 o nível de subnotificação. Fiquemos em 10. Se você tem hoje 80 mil casos... Vamos pegar Itapema. Você tem 18 pessoas confirmadas com Covid. Usando esse cálculo aí, na verdade nós temos 180. Isso. Se você tem 80 mil casos no país, na verdade você tem 800 mil. Sim. Você tem 7 mil casos no estado, na verdade você São tem... 70 mil. 70 mil. É pelo menos 10. Isso aí está comprovado, tá certo? Entre assintomáticos, entre aqueles que não vão apresentar sintomas, aqueles que apresentam sintomas, mas como resfriado, e aí em casa... Síndrome respiratória aguda. Síndrome respiratória aguda grave. Você fica. Com relação a óbitos, também tem subnotificação. Olha só que é de 50%. Aí você fala, puxa vida, vai aumentar o morte. Sim, mas a letalidade vai diminuir. Claro. Vai vir para aquele parâmetro de 3 a 4%. Que é o que nós falávamos lá no início. Chega a 10% em certas regiões. Isso, chega ao que a gente ia falar no início. Tá? Então você, na realidade... Que a Covid chegaria e que a taxa de letalidade seria abaixo de 5%. Hoje, porque ela é baseada em cima dos confirmados. Mas como há subnotificação, ou seja, os assintomáticos, não há amplo sistema de testagem. Que vai começar a ver. E é preocupante, a gente falando de Estado ainda, que o Estado de Santa Catarina tá, não esteja adotando uma política. Continua só o LACEN. Só o LACEN. Não é isso. São Paulo já fez, o governo federal está fazendo. Sem você fazer isso, você está trabalhando na escuta. Mas está dando certo. Está dando certo nada, não veio a curva de crescimento aqui ainda, amigo. Então, as coisas vão evoluindo. Você está conhecendo a doença e está percebendo que você não pode tratá-la como tratava a dengue. O governo federal percebeu. Você também precisa perceber. Então, isso é uma coisa muito ruim. Não está fazendo uma política nesse sentido. Não estou vendo novos leitos, repito para você. 300 novos leitos. Você habilitou. Não é só você que não está vendo não, viu? O povo não está vendo, eu não estou vendo. E só para encerrar, eu sei que o nosso tempo aqui está indo já rápido, foi. Já foi. A curva de crescimento, meu amigo, segundo parâmetros epidemiológicos de sazonalidade das doenças e tudo mais, deve chegar aqui no estado. Eu ia te fazer essa pergunta. A época dessa sazonalidade, epidemiologicamente, das doenças sazonais de época, é junho. O pico é junho e julho. Então eu acredito que chega aqui no estado a curva de crescimento, que vai ser desigual no Brasil. Você viu que São Paulo já está chegando. Se o pico em Santa Catarina é junho e julho, baseado nas doenças sazonais, porque Entre é mais junho frio, e julho, eu acredito. né? Não passa disso. Isso, porque é mais frio, as pessoas ficam mais dentro de casa, mais fechadas as casas por causa do frio, a pessoa não quer abrir, o que nós vamos ter que reaprender esse hábito, as pessoas não querem sair na rua, né? Tomar um sol, de repente coisas nesse sentido, né? Fazer que nem o lagartinho, fica lá tomando um sol, depois volta para dentro de casa. Nós temos um clima muitas vezes muito frio aqui. Inclusive, viu, Marcos? O nosso perfil epidemiológico é muito similar a de São Paulo. O do Sudeste é similar ao do Sul. Diferente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é similar ao do Nordeste, tá certo. Bom? Perfil epidemiológico. E uma outra coisa que influencia nisso são questões sociais. Nós temos um perfil social um pouco diferente de São Paulo. Claro. Não dá para comparar, mas populacionais, tá? Mas deve ser nessa... Eu estou vendo onde você quer chegar, continue. Se junho e julho é o nosso pico, senhor governador, o que as crianças vão fazer até lá? Hein? As salas de aula, hein? Os transportes, hein? O comércio que está fechado ainda, hein?
Então nós vamos ter que fechar lá na frente? E agora não? Senhor Nelson Taike, nós estamos à cega? Como que nós estamos à cega se nós já temos dados das doenças sazonais e esse é mais um que vem? Se o nosso pico é junho e julho, como é que o Brasil tá à cega? Ah, não dá, o Balesteiro. Você tem toda Não dá pra defender uma situação dessa. Você tem toda uma memória Claro! epidemiológica que você se reporta. Lógico. Então, qual vai ser a curva de crescimento no Brasil? Deve ser entre maio, para ser entre maio e julho, com alternâncias conforme as regiões, em cima de vários indicadores, a começar do indicador epidemiológico. Então aqui deve ser o tope, a curva de crescimento, deve ser em junho. Começa em maio, talvez, mas deve ser em junho, por esses indicadores. Você chega a essa conclusão, entendeu? Agora, é preocupante, eu repito, você não fazer exames. Quando você não faz isso, você não se proporciona a coisa mais importante de saúde, que é a prevenção. Você não antecipa o fato. Você está trabalhando com a morte já acontecida. E está mesmo, porque você está trabalhando com indicadores de Santa Catarina, quais são? De óbitos e de contagiados. Inclusive, eles pegam os contagiados e os suspeitos, para você dirimir um pouco o problema da sua notificação. Mas é uma coisa muito ruim. E ocupação de leitos, né? Aí como é que você vai descobrir em Santa Catarina que não faz notificação, não faz testagem nenhuma, né? Quando vai vir a doença? Você vai ver que ocupa leito. Mas daí já roubou a porta, né, amigo? Você não tem como fazer esse trabalho de prevenção. Você volta daqui a 15 dias? A gente poder conversar a respeito. Tem muita coisa para falar de saúde. Aliás, nós vamos ter que reaprender a saúde, discutir muito a saúde desse país, o sistema único de saúde, nossa região. Tá? E há aqueles que são contra... Tá? A criação de hospitais, aqueles que são contra. Marquinhos, uma coisa, Marcos. É que nós não temos mais tempo, Balesteiro. 9-7. Você se lembra? Está discutindo essa questão dos respiradores. Época da Copa do Mundo. Como se discutiram com relação àqueles estádios de futebol. Muitos deles são, a maioria. Eivados de discussão de superfaturamento, isso aqui. No que eles se tornaram hoje, Marcos? Elefantes brancos. E hospitais não tem. Hospitais. É verdade, alguns deles hoje são hospitais de campanha. Viu o seu Ronaldo Fenômeno, hospitais. Que diz que não dá para comparar o futebol com a necessidade da saúde, realmente. Discute isso que não se investir em saúde, se investir em estádio. Hoje viraram hospitais, amigo. Tá vendo? Deles. Mas podia ter um hospital mais bem feitinho, né? Com aquele dinheirama toda. 9-7, obrigado, Balesteiro. Vem aí a Rúbia e o Tititi da cidade, mas antes a gente vai a Brasília.